Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Defensoria Pública e Prefeitura assinam um acordo e DEMAI vai rever valores das contas d'água na Lomba do Pinheiro, onde moradores estavam recebendo ar nos canos e tendo que pagar como se o abastecimento estivesse normal. Depois de suportar sensação térmica de 45 graus Celsius, Porto Alegrense teve uma trégua no calorão com a chegada de nuvens carregadas e ventos de mais de 60 km por hora. Confira a previsão completa para o final de semana no Rio Grande do Sul. Paeja Gaúcha. Conheça a versão Gaudéria para o mais famoso e tradicional prato espanhol. E ainda, na agenda, teatro, filmes e até ingressos para ver a final do Super Bowl 2019 no cinema. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E nós começamos a segunda edição de hoje falando mais uma vez sobre a falta d'água no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. As pessoas estão pagando suas contas e não recebem o serviço básico, que é simplesmente ter água em casa. A reportagem é da Bruna Osterman. Um mês sem água num calor de 40 graus. A louça está acumulada há dias e o banho virou luxo. A gente conseguiu tomar banho em casa sábado de manhã e ontem eu só consegui tomar banho com meu filho porque eu desci na minha avó. A água não vem, mas a conta sim. Aliás, mais cara do que nunca. Quem tem caixa d'água é privilegiado. Quem não tem, tenta dar um jeito. A ideia de comprar a piscina era para se refrescar. Sim, com certeza. Só que ela acabou tendo outra utilidade. Sim, está nos servindo como caixa d'água, né? Com essas faltas de água. Mas hoje nem como caixa d'água adiantou. Nem isso, a água não tem pressão para subir. Está tão fininha que só lá embaixo mesmo e não tem pressão para subir. Hoje, por volta das 10 da manhã, a água voltou na casa da Kellen. Mas aqui não tem alívio. 20 minutos depois, a torneira estava seca de novo. A situação é tão crítica que já está afetando outras áreas da vida das pessoas. Aqui na unidade de saúde acabou a água reserva que tinha na caixa. E o resultado é que o local hoje está fechado e só volta a abrir quando e se vier um caminhão-pipa. A Defensoria Pública intercedeu pela população. Apesar da notícia de que teria sido normalizado, não tinha sido normalizado. Um ofício foi enviado ao Departamento Municipal de Água e Esgoto para esclarecer as causas e alinhar soluções emergenciais. Até para que a gente possa, quem sabe, adequá-las à necessidade da comunidade, como a questão do caminhão-pipa, que quando a nossa equipe estava lá, a Defensoria estava na Lomba do Pinheiro ontem, às 15 horas o caminhão chegou. Pipa, nós entendemos que esse horário não é satisfatório porque a maioria dos moradores nesse horário está no seu local de trabalho. Enquanto não existe solução para esse problema histórico, o único apelo possível ao poder público é: imagine ficar sem água. Gente, é muito horrível. Todo ano acontece isso aqui. Todo ano. Me desculpa me emocionar, sabe? Mas tô com criança pequena. Eu tô grávida. A gente paga. O mínimo de direito que a gente tem é ter água em casa. O mínimo direito é a gente ter pelo que a gente paga. Eles pagam, eles não estão tendo água de graça, não é um favor da prefeitura pegar e dar água para a Lomba do Pinheiro. O pessoal paga. Paga e não recebe. O SBT-RS tenta desde ontem conversar com alguém do DEMAI, mas até agora ninguém nos atendeu. A gente convidou o diretor-geral, Darcy Nunes dos Santos, ou o representante dele para vir aqui, ou nos receber lá, na sede do departamento. Não tem problema nenhum, viu? A gente vai até o DEMAI, viu? Mas é claro que ninguém quer colocar a cara para dar explicação da incompetência deles. Eu só quero lembrar que, como servidores públicos, vocês não devem explicações só para os telespectadores do SBT, e sim para todas essas pessoas que nós estamos mostrando nas reportagens, que até aqui pagam pelo ar nos canos e estão sem água. Em nota, sim, porque em nota eles falam, né? Eles acham que mandam uma nota para cá, tá tudo resolvido. Não tá, não.
Em nota, novamente, o DEMAI diz que a falta de água na região acontece pela turbidez apresentada na estação Belém Novo, que dificulta o tratamento. Como a Lomba do Pinheiro está na ponta do sistema, a água demora mais para chegar. O departamento pede que as pessoas economizem a água que não tem. É isso aí, esse é o pedido. Olha, economiza, mas não tem água para economizar, gente. Entendeu? Entendeu, DEMAI? Entendeu? Conseguiu entender? E aí, o seguinte, segundo o DEMAI, se as pessoas economizarem água que não tem, o abastecimento pode chegar até as áreas mais afastadas. Bom, a boa notícia do dia. Defensoria Pública, parabéns, hein? Agora à tarde a Defensoria Pública firmou um acordo com o DEMAI. Haverá suspensão de cobrança das faturas referentes ao mês de janeiro até que o serviço se normalize. Eu não consigo acreditar nisso. O DEMAI não entrega água, mas ia lá e entregava a conta d'água. O ar nos canos eles estavam cobrando. Além disso, a Prefeitura deverá ampliar os horários dos caminhões-pipa nas regiões afetadas pela falta d'água. Serão 3 caminhões no início da manhã e também no final da tarde. Sabe por quê? Porque o DEMAI ontem mandou caminhão de tarde, no início da tarde. O pessoal estava trabalhando, ninguém conseguiu ficar com água. Chegou de noite, não tinha caminhão-pipa, não tinha água e o pessoal ficou mais uma vez sem banho. Olha, eu vou te dizer, hein? A nossa administração municipal vai mal, hein? O calor em Porto Alegre hoje deu uma trégua com a chegada de nuvens carregadas e ventos de mais de 60 km por hora, por volta das 5 horas da tarde. Antes disso, o porto-alegrense teve que suportar uma sensação térmica de 45, eu estou dizendo 45 graus Celsius. O apelido Forno Alegre nunca fez tanto sentido como na última semana. Aqui no centro da capital, a sensação térmica é de 43 graus. E a gente veio até as ruas para saber como o porto-alegrense está driblando essa temperatura que insiste em se manter nas alturas. Só bastante água e a toalhinha mesmo. Só água. E o chapeuzinho também. O chapeuzinho. Sorvete e água. Toalhinha molhada e água, muita água. Olha a água bem gelada. Muita gente criou a própria sombra. A dona Conceição abriu um senhor guarda-chuva em pleno centro para se esconder do sol escaldante. Tá muito calor, não dá para aguentar. Para quem precisa trabalhar na rua, o jeito é encarar com bom humor. Ter bastante desenvoltura também e se hidratar. Se não se hidratar, não vai. Quem depende do transporte público não teve alívio nem na calçada, nem dentro dos coletivos que não tem ar-condicionado. É uma tristeza. Tá muito quente, realmente fica insuportável. Terrível. Só na coragem mesmo. Motoristas e cobradores também sofrem. Circulam o dia todo só com aquele vento quente que vem da rua. Tá bem difícil, mas tem que encarar, né? Toalhinha, água de reserva e mais umas 4 ali guardadas. Sempre com muito gelo, né? É o jeito. Aí quando chega um ônibus bem fresquinho, um alívio entrar num bus com ar-condicionado? Dá um alívio. Tá difícil? Muito quente. Aquela expressão muito usada na capital dos gaúchos, calor senegalês, já pode ser substituída facilmente por calor porto-alegrês. E a afirmação é de quem veio lá do Senegal. Eu acho pior. Por quê? Porque essa calor lá também é calor, mas aqui é diferente. Ai, Melanie, a temperatura caiu nas últimas 2 horas, mas a tarde foi complicada mesmo. Eu adorei o senegalês no final da reportagem, meu. Ou seja, o cara liga pro Senegal e diz, olha, tem um calor porto-alegrense aqui. É um negócio louco. E aí, Mel? Felipe do céu, muito boa noite para ti, boa noite para o pessoal de casa, mas olha só, hoje lá no centro, como vocês viram que eu estava por lá, parecia que eu tinha entrado num chuveiro, encharcada de suor, Felipe, uma coisa impressionante, não aliviou em momento nenhum. Tá, a vida de repórter é complicada. Gente, o senegalês me dizer que tá pior aqui. A coisa tá complicada. Bom, mas a chuva chegou no final da tarde, agora há pouco, aqui na capital, como a gente vê nessas imagens feitas pelo nosso cinegrafista, o Ernesto, que tá mostrando essa nuvem bastante carregada. Choveu na capital e também na região metropolitana. A gente tem imagens também da chuva na Freeway. Olha aí, ó, bastante chuva, chuva forte, que acabou até obrigando os motoristas em certos momentos a parar
parar no acostamento, que ninguém estava preparado para essa pancada tão forte. Choveu também lá em Venâncio Aires, na Praça de Pedágio e em Cachoeira do Sul. E as pancadas vão persistir ao longo da noite e a gente vai agora para os mapas para acompanhar a previsão do tempo completa. Na sexta-feira, o dia já vai começar instável no sul, campanha e oeste do estado. Nas demais regiões, o tempo fica abafado, com pancadas principalmente entre a tarde e a noite. A gente já vai começar a ver algumas pequenas mudanças nas temperaturas. Mínima de 23 graus em São Lourenço do Sul e 26 em Torres. E máximas de 32 graus em Imbé e 37 em Santa Rosa, que fez 39, né? Então já diminuiu 2 graus. Na capital, a previsão é de chuva na sexta-feira, com alguns períodos de abertura de sol, alguma melhoria. Mínima de 26 e máxima de 36, que também já é um pouco menos do que a gente enfrentou hoje aí. O calorão tá se despedindo, eu tô tão feliz, Felipe. Mas segunda-feira vai estar passando frio, a gente vai passar 27 graus ali. Segunda-feira a gente vai estar se sentindo assim na Sibéria. Não, já vai dar pra puxar aquela lã. Eu já vou trazer minha lã. Um veludinho, assim, ó. Tá. Mel, agora sério. Me dá as informações a respeito da apreensão de 22 cães de raça, 10 pássaros silvestres, numa operação da Polícia Federal. Isso mesmo. Essa operação ela foi criada para combater crimes de maus tratos contra os animais e aconteceu em uma casa no bairro Maria das Graças, em Canoas, na manhã de hoje. Conforme o delegado desse caso, as condições do local eram extremamente precárias. Não havia controle de pragas, os animais não estavam vacinados e também não eram cuidados por um técnico veterinário. Há também fortes indícios de que eles eram comercializados. Uma mulher já foi identificada como responsável por manter esses animais em cativeiro e foi autuada pela polícia. Ela vai responder sobre as ações com base na lei de crime ambiental. É muito triste ver essas imagens, né, Felipe? Com certeza. A Mel volta em instantes com a agenda. Uma boa notícia para os servidores públicos, principalmente. O governador do estado anunciou hoje que vai seguir parcelando o salário do funcionalismo. Mas Eduardo Leite prometeu divulgar um calendário de pagamento para que todo mundo possa realmente se organizar no dia a dia, no último dia útil do mês. Hoje o governo pagou quem recebe até R$ 1.100, cerca de 36 mil servidores, que representam 10% do total de funcionários. Serão 5 faixas salariais de pagamento. A folha só será quitada em 14 de fevereiro, quando serão depositados os valores de quem ganha acima de R$ 11.500. O governador fez ainda um panorama das contas do estado. Anunciou que o rombo fiscal pode chegar a 22 bilhões de reais apenas em 2019 e que, com a situação das finanças públicas, hoje o governo só conseguiria arcar com a folha salarial até agosto. Portanto, a situação é complicada, nós vamos ter que acompanhar o dia a dia do caixa do governo, mas com essa garantia. No último dia do mês, o governo vai anunciar as datas e vai cumprir, segundo o governador e o secretário Marco Aurélio Cardoso, aquele barbudinho que estava do lado dele ali, né? Isso, para quê? Para que o funcionalismo possa se programar. Aconteceu hoje à tarde a posse dos 55 deputados eleitos para a Assembleia Gaúcha. Essa é a maior renovação do plenário dos últimos 3 mandatos. Dos 55 parlamentares que tomaram posse, 27 só já eram da casa, ou seja, menos da metade. 28 vagas são ocupadas por novos nomes, o que representa a renovação de mais da metade do parlamento. O novo presidente, estamos vendo aí a imagem dele, Luiz Augusto Lara, afirmou no discurso de posse que a principal missão da casa é ajudar o Rio Grande do Sul a sair da crise. E Lara conhece bem, porque afinal de contas foi secretário do governo Rigoto, do governo Tarso, do governo Ieda, está há muito tempo na Assembleia. A gente espera que a Assembleia realmente colabore com o governo. Futebol. Daqui a pouco o Grêmio joga na Arena contra o São Luís de Ijuí. A partida começa às 9h15 da noite. A tendência é que Renato Portaluppi coloque novamente os titulares em campo. Já o Internacional empatou com o Veranópolis. Em jogo que começou às 7h15 da noite na cidade de Veranópolis, os gols saíram apenas no segundo tempo. O Inter saiu na frente com o Nico Lopes, que aproveitou um bate-rebate dentro da área. Quando ainda estava ganhando de 1-0, o Inter teve um pênalti ao seu favor.
mas Rafael Sobis desperdiçou a cobrança e também o rebote. Um pouco depois, o time da casa aproveitou um contra-ataque e empatou o jogo. O Inter volta a jogar pelo Gauchão na próxima segunda-feira, contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio. E agora, a hora da agenda cultural, né? A Melanie tem as informações, dicas e muitos presentes. Eu tô louco, por exemplo, tem um ingresso aí. Tá de E olho, se né? sobrar, eu vou. Mas tu sabe que aqui não sobra, porque Não aqui o sobra. nosso telespectador é uma agilidade. Inclusive, eu já deixo a dica que tem ingresso hoje, então fiquem atentos, mas só depois que eu falar. Porque agora a gente vai começar com os cinemas. Nas telonas estreia O Menino que Queria Ser Rei. Uma releitura da lenda do Rei Arthur pra gurizada que tá sempre em busca de aventura. Mas tem programação também para os grandinhos, porque vai chegar aos cinemas o filme Vice. A história do ex-vice-presidente americano Dick Cheney em mais uma transformação do ator, é o verdadeiro ator camaleão, o Christian Bale. Ele se transforma de uma maneira que eu não consigo entender, Felipe, é surreal. O filme concorre a 8 estatuetas do Oscar e o primeiro que ligar agora para 3230-5244 leva um par de ingressos para qualquer sala GNC. Ainda sobre cinema, o GNC também vai transmitir o Super Bowl, que é a final do principal campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, no próximo domingo, a partir das 9 da noite. Tem ingresso também, 3230-5244, vai levar um par de ingressos. E atenção para uma barbada imperdível. No dia 10 de fevereiro, o Teatro Negro de Praga mostra a sua arte da ilusão no palco do Teatro do Bourbon Country, na capital. Quem for mais rápido e ligar para 3230-5244 leva um par de ingressos para essa atração internacional. E atenção, são 4 pares de ingresso, então corre para o telefone. Eu vou ficar por aqui, beijo, até amanhã. Maravilha, Mel, e a gente volta em instantes com uma receita tipicamente espanhola renovada com ingredientes da nossa culinária. É a paella gaúcha, que vai te deixar com água na boca em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Educação Adventista. Muito além do ensino. Paella é o prato mais famoso e tradicional da culinária espanhola. Eu, como filho, neto, né, de espanholas, adoro a versão clássica. Mas a Alessandra Bergman descobriu uma paella com sabores bem gaúchos. Vamos conhecer juntos? A paella é uma combinação de cores e sabores. Pode ser feita de carne, de legumes ou de frutos do mar. E hoje você vai aprender a fazer a paella gaúcha. Cristiano, conta pra gente o que é uma paella. Paella, primeiramente, ela é preparada num tacho como esse. É um tacho de paella espanhol. E o ingrediente principal dela é o arroz e o açafrão. Esquente a panela e coloque primeiro o bacon, depois o coração para fritar. Todas as carnes já devem estar temperadas com sal e pimenta. Um detalhe importante quando a gente prepara uma paella ou outros pratos com cocção com carne é não deixar espumar. Espumar o que é? Seria largar o caldo da carne, fazendo com que ela cozinhe e mude a textura e altere o sabor do preparo. Lembre-se de colocar as carnes aos poucos e mexendo sempre. A gente coloca por penúltimo a carne de gado, onde elas vão ficar todas com essa textura dourada. Coloque então o alho poró e a última carne, que é o frango. Tudo frito, chegou a vez do caldo de legumes. A gente vai ver que a carne vai começar a pegar a cor do caldo e o sabor. E aí nós vamos deglaciar a carne. Tirar toda essa rapinha que está no fundo contida. Isso é que vai dar o sabor. Quanto de caldo a gente coloca? Não tenho a previsão assim exata. Geralmente eu faço 4 litros de caldo. Coloque o arroz, tampe a panela e deixe o grão cozinhar até a mistura grudar no fundo da panela. Arroz cozido, fogo desligado, momento de decorar. Começamos a decoração. Colocamos o carré para dar altura e volume ao prato.
Isso é o que a gente pode chamar de luxo do gaúcho. Bom apetite. Grande Cristiano Delícia! Na nossa página no Facebook você confere a lista de ingredientes e o passo a passo da receita. Acesse lá facebook.com/SBTRS oficial. E amanhã, direto da Arena SBTRS, em Imbé, o nosso programa. Tchau! SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Educação Adventista. Muito além do ensino.